Bom dia, meus alunos. Hoje a gente está começando, no nosso livro e caderno, que eu mandei o caderno também, de Ciências, História e Geografia, né? Então, a gente já tinha trabalhado até a página 27, que nós trabalhamos, foi das escavações, o último assunto nosso, E aí tinha essa página aqui que era sobre as pinturas, daquela época, que o povo fazia, Eles faziam na pedra, porque não existia ainda o papel, essas coisas, Então, tudo era feito assim, nas pedras, que a tia Antonieta mostrava para vocês, montanhas, e tudo, E agora hoje, nós terminamos as aulas de matemática, que vocês estão me devolvendo hoje, E aí a gente está começando, na Geografia, História e Ciências, tá? Aqui ainda está falando do encontro dos povos, na página 29. Está falando do encontro dos povos. Você estudou que a história do Brasil é muito antiga, que ela começa alguns milhares de anos atrás. Milhares, viu, gente? Tá? E você leu também que a história dos povos indígenas que habitavam esse território há tantos séculos mudou a chegada de um outro povo em 1500. Quem será que chegou aqui em 1500? Eu tenho certeza que vocês sabem, Vocês sabem que foi Pedro Álvares Cabral, que chegou no Brasil, em 1500, Chegaram os navegadores portugueses ao nosso litoral. Naquela época, esse território ainda não se chamava Brasil, mas Pindorama. Pindorama, a tia Antonieta até pôs o significado para vocês aqui no quadro, ó. Significa terra das palmeiras. Porque o Brasil naquela época, e hoje também, ele é muito rico, em palmeiras. Hoje temos aí palmeiras de todos os tipos, que vocês conhecem, o famoso palmito, tudo palmeira, A palmeira vem assim do lado que a gente vai falar na linguagem nossa, os coqueiros, Essas coisas, Na nossa linguagem que a gente fala, principalmente nós da fazenda, Então aí até foi feito um tipo assim de uma poesia, estrofes ou cantada, se você quiser, Pindorama, terra à vista. Pindorama chama terra à vista, quando eles descobriram o Brasil, que avistaram, pelas lunetas deles daquela época, eles dentro das caravelas deles, eles gritavam, terra à vista, Aí chegaram nesse lugar maravilhoso, Então eles fizeram, essas estrofes aqui, ó. Pindorama, Pindorama é o Brasil antes de Cabral. Era antes de Cabral que era Pindorama, tá? Pindorama, Pindorama é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Dom Manuel era o rei de Portugal na época, Ele que pediu Cabral que saísse, com as expedições dele, para fazer um trabalho. Naquela época era famosa, eles tinham que fazer o caminho das Índias, porque lá tinha muita coisa chique, e muitas especiarias, assim, pimenta do reino, essas coisas, tudo que era de tempero, sabe? Então eles faziam isso, essas viagens para buscar. Só que eles davam a volta, no mar, no oceano. Eles seguiam para o Oceano Índico e o nosso aqui é o Oceano Atlântico. Então dizem que Cabral estava indo, era para lá. Mas lá tem o Cabo das Tormentas, que é onde chamava Cabo das Tormentas, que era muito perigoso, lá ventava muito, Então todo mundo tinha medo daquele lugar. Então a gente, até hoje, assim não ficou bem falado as coisas, porque a história não tem fim, assim, vai aparecendo documentações, igual da carta que Pedro Vaz de Caminha escreveu quando ele chegou no Brasil.
Então, eles contam que às vezes nesse Cabo das Tormentas, porque lá era muito perigoso assim para contornar, Cabral chegou-se mais, pelo jeito que a gente vê no mapa, à direita, e foi aonde ele acabou desviando muito e chegou nas terras do Brasil, né? Chegou no nosso Brasil. Naquele tempo, ela é conhecido como Pindorama, né? Pelos índios, que os índios que moravam aqui, né? Então, o significado, né, de Pindorama era a terra das palmeiras. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Pindorama, então, é a palavra tupi, né, para os índios. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Porque mudou mesmo, porque eles chegaram, né? Tomaram conta, né, das terras, fizeram os índios de escravos, né? Depois foram vindo mais gente deles para cá, né? E já resolveram buscar nossos irmãos negros, né, lá na África para ser, né, escravos deles também, né, e tudo, né? Então foi mudando, né, a nossa vida. Aí, se vocês leram aqui direitinho, ó, vocês vão responder no livro mesmo, tem as perguntas e o lugar de responder. Vocês vão trabalhar no livro. Depois tem as coisas no caderno, mas tem a hora certa que a tia Antonieta vai passar para vocês, porque vocês viram que tem as datas, cada coisa num dia. Não é para fazer tudo de uma vez, assim, sem ler, não. Nós temos 2 semanas para fazer isso, tá? A tia Antonieta vai conversando com vocês daqui e vocês vão resolvendo lá, porque não é para fazer só por fazer, não. É para fazer, para aprender. Depois vai ter provinha, tá? Vai ter provinha. Aí vocês vão responder essas perguntas. Como os indígenas chamavam o território onde viviam? Vocês acabaram de ver a tia Antonieta ler as 2 estrofes agora, né? Número 2. Que portugueses são citados no trecho da canção? Da Pindorama, Pindorama, tá bom? Vocês vão fazer, lembra que a tia Antonieta falava para vocês, interpretação de texto? É isso aí, é você lê e depois vem as perguntas, você vai lá e lê, interpreta para você responder, tá? Não é a Deus dará, não. É lendo. Fez a outra pergunta, número 2. Que portugueses são citados no trecho da canção? Vai lá nas 2 estrofes, ó, curtinha, lê de novo para vocês saberem quais são os 2 portugueses que estão aqui. Número 3. Quem já vivia em Pindorama quando os portugueses chegaram aqui? Todo mundo sabe, né? A hora que os portugueses chegaram aqui, quem morava aqui no Brasil, né? Número 4. O que aconteceu com a vida dos indígenas após a chegada dos portugueses? O que será que aconteceu? Será que ficou boa? Ficou ruim? Teve mudança, não teve? Então, lê tudo direitinho. Aí depois tem esse trecho aqui para vocês lerem, ó, Pindorama, palavra de origem tupi, que significa terra das palmeiras. Palmeiras como Inajá, Pupunha, Buriti, Tucumã, Pindoba, Tucumaí, e hoje, né, já tem as outras, né, que foram fazendo cruzamentos de plantas, né, que hoje, igual a tia Antonieta falou para vocês, porque o palmito não deixa de ser uma palmeira, né, não é assim? Só que vai mudando, né, o tempo vai passando, eles vão fazendo cruzamento de sementes, né, e vão mudando os nomes, né. Em Pindorama, todos os dias eram dos índios e também dos papagaios, né? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles receberam papagaio de presente dos índios. Os índios foram corteses, sim, né? Dos tamanduás, tudo que vocês conhecem, ó, da fazenda, ó, tamanduás, gaviões e do urubu-rei, da jaguatirica nós queremos distância, né? Que é onça, né? A gente tem muito medo, né? Da ariranha, do jacaré de papo amarelo, do peixe-boi, do lobo-guará, do macaco-prego, do mutum. Mutum é um pássaro, né? É um pássaro. Pindorama era também como os povos
Indo-peruanos nomeavam esta terra que hoje chamamos de Brasil e que era habitada por milhares de diferentes povos. A estes povos de língua bem diferente entre si foram atribuídos nomes que muitas vezes não eram adotados por eles. Foram atribuídos nomes, que muitas vezes não eram adotados por eles, né? O povo de fora que falava, né? Por eles mesmos, né? Hoje, descendentes dos antigos povos, né? Que são dos índios, vêm com os nomes que vocês vão entender. Tem uns que vocês não vão nem entender, mas tem os mais fáceis. Pataxós, Murá, Max, Cali, Chavantes, né? Tem nomes... A linguagem deles era, pelo que a gente vê aqui, usava muito X, né, nos nomes deles, né, tinha muita escrita com a letra X. A pronúncia, né, porque eles não sabiam da letra X ainda, né, era a pronúncia, né, deve ter sido aí que também que ajudou a formar o alfabeto, né. Então, eles vivem nas aldeias lutando para preservar sua língua, seus hábitos, suas tradições e sua própria terra. Dos milhões de índios que viviam no extremo território brasileiro, estão apenas alguns mil. Olha, tá acabando, gente. De milhões já passou para mil, né? Alguns mil, né? Olha, isso tem cabimento, né? Matemática estranha que em 500 anos não multiplicou o número dos índios, subtraiu. Não multiplicou quer dizer não aumentou, subtraiu quer dizer foi acabando, foi diminuindo, foi subtraindo, foi ficando menos, entendeu? Então eles que moravam aqui, que receberam os portugueses aqui, e aí hoje eles estão dizimados, que a gente fala, né? Ele tanto de índio que tinha no território inteiro, hoje eles estão dizimados, são poucos, né? São poucos índios. Aí é muito triste, né? A pessoa morar no seu lugar, chegar os estranhos, né? Tomar conta de tudo e você ficar subalterno a eles, né? Subalterno quer dizer fica por baixo, né? Vão trabalhar para eles de graça, né? E tudo. O índio que tinha total liberdade, né? O índio que tinha total liberdade nas matas para todo lado, né? Agora, desse lado aqui, na página 31, muitas culturas em um território. No Brasil pré-colonial ou pré-cabralino, por que cabralino? Porque o que chegou no Brasil e tomou conta se chamava Pedro Álvares Cabral. Então, por isso que é cabralino, entendeu? Existiam muitas culturas. Elas não eram iguais, tinham línguas, tradições, mitos, saberes, territórios, arte, cantos e danças diferentes, porque vieram povos de todo lado do mundo, né? Quando descobriram o Brasil foi ficando famoso, né? Então vocês podem ver que a nossa população do Brasil até hoje, né? Assim a gente vê, tem gente de todos os países, vem, vamos supor, japonês casa aqui com a brasileira, né? Vem da Inglaterra, né? Vem de todas as bandas do mundo, né? Hoje tem essa liberdade, né? Para chegar e morar no lugar, né? E casar com pessoas desse lugar, né? Então vai misturando as raças, né? Vamos ver, por exemplo, quantas línguas são faladas no Brasil? Você achou que nosso país apenas o português fosse falado? Então não conhece algumas línguas indígenas e sua origem. Elas já eram praticadas antes da chegada dos europeus aqui na América. E sem contar também que da língua indígena também nós fomos aprendendo muitas coisas, foram misturando palavras, dizeres, né? Então, no Brasil, quando falamos de língua indígena, é comum as pessoas pensarem que todos os povos falam tupi. Tupi, porque aqui existiam os índios tupi-guaranis, né? Então, pensa que é só a língua tupi? Não. Isso não está correto. O tupi é um tronco linguístico e não uma língua.
Essa confusão acontece porque muitas palavras do vocabulário brasileiro têm origem nas línguas da família Tupi-Guarani. Tupi-Guarani eram índios, né? Então foram misturando, né? Todo mundo convivendo no mesmo país, né? Então foram misturando o linguajar, né? Além disso, existem mais de 154 línguas e dialetos indígenas no Brasil. Então, vocês estão vendo, né? Que aqui ninguém é igual, por exemplo, o italiano. Ele fala só o italiano. O inglês, ele fala só o inglês. Né? Agora, aqui no Brasil, não. Foi uma mistura de raças, né? Então, surgiu, né, os dialetos, essas coisas, né? Tudo misturado, né? Porque a gente foi aprendendo com eles, eles foram aprendendo com a gente, né? Aí, depois começou a vir pessoas de outros países, também foi misturando tudo, né? Então, não tem aquela coisa, né? Ó, o Brasil, línguas indígenas. Depois vocês vão ler aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá tudo colorido. Aonde tá esses coloridos, cada um fala uma língua, né? Pelas cores aqui vocês vão ver, ó, que tem as pessoas que falam, né? A raça que fala essas línguas, tá vendo? Ó, Brasil, línguas indígenas. Todo esse colorido, nesse lugar aí, cada colorido desse, a pessoa fala de um jeito, tá bom? Aí é onde a nossa língua portuguesa, né, fica... A gente fala língua portuguesa, mas tem misturas, né, de outras línguas, né, foram montando o nosso português, né, o nosso linguajar foi montando, né, com diversas misturas, né, porque a gente teve conhecimentos diferentes, os índios com a chegada dos portugueses também foram misturando tudo, né? Foram conhecendo outras línguas, né? Então, vocês vão fazer direitinho, responder no livro essas questões, ó, são só 4, tá bom? E amanhã e depois de amanhã não haverá aula, né? Porque tem o feriado prolongado que a tia Antonieta colocou para vocês, né? Os nossos dias de trabalho, né? Aí. E que vocês respondam essa hoje para vocês ficarem tranquilos, curtir o feriado, descansar, né? Porque segunda-feira a gente volta firme, tá? Aí nós temos muita coisa para estudar, porque agora nós vamos ter 15 dias, né? Pra gente trabalhar o conteúdo de cada livro, tá bom? Beijinho para vocês, tchau, tchau.